Falar sobre chás que podem melhorar os sintomas de cólicas menstruais. E não só sintomas de cólicas, como também podem melhorar sinais de estresse e sinais até de depressão. Mônia dos Anjos está aqui, nutricionista funcional, e traz as dicas pra gente. Mônia, bom dia, obrigada. Bom dia, Márcia. Por estar aqui com a gente para falar. É um prazer estar aqui contigo. E para nós é sempre um prazer receber você aqui, porque você é muito objetiva no que fala e realmente a gente consegue levar informação importante para quem nos acompanha, principalmente para mulheres que sofrem com cólica menstrual. Eu ouvi dizer que canela faz bem? Faz bem, sim. Eu estou muito feliz de estar aqui, Márcia, porque eu tenho pós-graduação em fitoterapia, então eu estudei as plantas, né? É um tema que eu gosto muito de falar. Então a gente tem alguns chás que ajudam mesmo nas dores, principalmente cólica, aqueles desconfortos que as mulheres têm na TPM. Então a canela, ela é antiespasmódica, ela ajuda naquela contratura, na melhora da circulação, isso então faz com que diminua as dores, aqueles espasmos das cólicas. A gente tem o gengibre, que é um ótimo anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é super antioxidante, então ajuda aí muito nessas dores durante esse período. E como preparar? Porque o chá também tem que... Você não pode tomar muito, não é? Não, senão também pode fazer mal, né? E tem sempre uma forma de preparo. Por exemplo, tudo que for cascas, tipo canela, raízes como gengibre e cúrcuma, sementes como endro, a gente deve ferver, passar por esse método de decocção que a gente chama na fitoterapia. Então a gente vai cortar, por exemplo, o gengibre. A gente vai usar para um 500 ml, a gente usa um pedaço de 2 centímetros de gengibre, uma rama de canela e, por exemplo, um anis estrelado, que é aquela estrelinha, né? E isso também ajuda na questão das cólicas. A gente coloca dentro de um bule, ferve durante uns 10 minutos, espere esfriar, coa e pode tomar quente ou frio. Aí o outro método que a gente tem é de infusão, que são as flores e as folhas, por exemplo, a camomila, chá de boldo, chá de cavalinha, chá de hibisco. Esse método de infusão, a gente coloca as folhas dentro de um bule, dentro de uma peneirinha, né? Você coloca água quente, mais ou menos em 90 graus. Quando é que eu vou saber que a água é em 90 graus? É quando ela começa a levantar as bolhas. Aí eu desligo, ela está mais ou menos em 90 graus. E não deixa ferver. E não deixa ferver, sabe por quê? A partir do momento que a água fica muito quente, ela queimaria essa planta e ela não tem princípios ativos. A gente precisa dos princípios ativos da planta. Então eu coloco a água sobre essas folhas, tampo e deixo de 8 a 10 minutos e coa. A gente sempre precisa coar o chá, porque ele tem um tempo de extração do composto bioativo. Se passar disso, ele pode ficar muito amargo e a gente não vai conseguir tomar, ele vai ficar ruim, né? Agora há pouco eu te perguntei se tem uma quantidade ideal. Se tomar demais pode fazer mal? Pode. Não é porque tudo que é natural não faz mal. A gente tem uma quantidade. Por exemplo, chá de gengibre, de canela, de 2 a 3 xícaras. A média dos chás sempre vão ser de 2 a 3 xícaras ao dia. Não é ideal que passe mais de 600, 800 ml ao dia. E qual é o outro chá que indica para quem está, por exemplo, com ansiedade? Para quem... Semana passada, por exemplo, eu estava bem rouca. E achei até que estava com gripe, mas recuperei e não precisei tomar remédio anti-inflamatório, nada disso. Mas várias pessoas que me encontravam diziam, toma chá disso, toma chá daquilo. Até de... Qual foi que me falaram? Deixa eu tentar lembrar, meu Deus. De pimenta do reino. Chá de pimenta do reino ajuda mesmo? Olha, vai dar uma boa de uma esquentada. Mas um chá para ansiedade é super comum, é camomila. A gente pode estar usando até para as mulheres aí que ficam muito estressadas na TPM, a camomila ela é excelente. Por exemplo, aquelas crianças que têm muita cólica, que têm muita diarreia também é bacana. Para essas mulheres que estão sempre com cólica, sempre com dores, a camomila ela acalma, então a mulher fica mais calma. E a melissa também, sabe, aquelas pessoas super agitadas, inquietas, com as perninhas que mexem assim o tempo todo, a melissa ajuda bastante, o chá de melissa. Chá de melissa. Chá de melissa. Tá aí, gente, boas dicas. Agora, naturalmente, né, Mônia, a gente te convidou para esse bate-papo, mas a gente também foi ouvir uma ginecologista obstetra, porque muitas vezes a cólica, ela pode revelar uma situação mais séria, inclusive quadro de endometriose, por exemplo. Então a gente foi ouvir a doutora Muriel, vamos ver o que ela falou. Rodou. A investigação da cólica na mulher deve ser uma investigação insensata porque nós mulheres temos uma maior tendência a fazermos problemas relacionados ao nosso trato digestivo. Temos maior tendência de sermos constipadas, então o nosso intestino tende a trabalhar de uma forma mais lenta. Temos muita tendência de fazer alterações alimentares associadas a glúten, lactose, excesso de doce, excesso de trigo. Então a gente tem que estar sempre muito atenta para ver se a causa da cólica é realmente associada à alimentação ou associada ao período menstrual.
Tem cólicas persistentes no período menstrual e fora dele, dores da relação sexual, dificuldades com o intestino e bexiga durante o período menstrual, persistência de cólica que tire você de suas atividades normais, que tirem você do seu lazer, do seu trabalho. Essas cólicas devem ser melhores investigadas, porque existe uma doença chamada endometriose que comumente nos dá muita cólica. Essas cólicas cedam com mais dificuldade aos tratamentos habituais. Não considere a cólica menstrual como uma coisa totalmente normal. A cólica eventual, sim, pode ser uma questão tranquila, mas a cólica de repetição e persistente, com certeza deve ser investigada e é um assunto bastante sério. Importante esse alerta da doutora Muriel, né, Mônica? Importante, porque assim, é comum ter um pouco de cólica. Agora, aquela mulher que está todo mês com aquela cólica intensa, que não consegue sair da cama, que tem muitas dores, sim, precisa investigar, porque a endometriose, a adenomiose e outras doenças da pelve, elas estão... Agora as pessoas estão muito diagnosticadas e elas achavam que ter cólica, ter dor era normal, mas não é normal. Tem que buscar ajuda sim. Sempre, né? A gente sempre chama atenção aqui para a questão dos exames preventivos. Então tá aí, Mônica trouxe belas dicas aqui de chazinho, mas se persistir os sintomas, procure o médico. Mônica, obrigada, sempre prazer ter você aqui. Obrigada, Márcia. Obrigada, até a próxima, Bom ótimo dia. dia.